você abra sua Bíblia no livro da carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 4. Encontraram? Amém. Capítulo de número 4. Isso, por gentileza, se coloque em pé, de reverência à palavra do Senhor. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até talvez o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: tem por título: a igreja é o corpo de Cristo. Diz assim o versículo 1: por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam de tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, há um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus, Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, ele levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Foi isso que ele fez, deu dons às pessoas. O que quer dizer? Ele subiu, quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Foi ele que escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros ele escolheu para serem evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras para caminhos errados.
Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Diga graças a Deus. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui está a tua palavra. Palavra que é poderosa. Palavra que é grandiosa. Palavra que nos ensina. Palavra que nos enche. Palavra que alimenta a nossa alma. Ó Deus, muito obrigado. Nos traz a revelação para a tua igreja. Nos traz a revelação para o teu povo. Porque, Senhor, de nada adiantaria, Pai, lermos a tua palavra sem entendimento. De nada adiantaria se nós não soubéssemos interpretar o que de fato o Senhor nos ensina através dela, e se o teu Espírito não estivesse aqui para nos fazer compreender, porque de nós mesmos somos incapazes, Senhor. Deus, pelo nosso próprio entendimento, nós somos incapazes, ó Deus, de compreender, Deus, de forma plena. Ó Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa falar em nome de Jesus. Amém. Sente-se, dando glória a Deus. Glória a Deus. Por favor. Preste atenção no que eu vou falar para você. Olha para mim e preste atenção. A igreja de Éfeso, ela tinha sido plantada por influência do apóstolo Paulo. E a história nos conta que Paulo, ele foi pastor, ele exerceu o seu ministério de pastor por alguns anos ali naquela igreja. E a história também nos conta que Paulo, ele, como pastor, ele fez um trabalho grandioso, poderoso, excelente e cuidadoso, sério e responsável. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e cada vez que formos analisar uma das cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver que esse homem, ele, tudo o que fazia, ele tinha muita seriedade no seu trabalho. Foi um apóstolo que influenciou os membros daquela igreja e de outras regiões por onde ele passou e desbravou outros trabalhos. Ele influenciou o povo de forma plena. Ele envolveu as pessoas de forma plena no conhecimento de Jesus Cristo, ensinando as pessoas quem de fato Jesus era. E eu vejo aqui que o propósito maior dessa carta aos Efésios é exatamente fortalecer os crentes de Éfeso, tanto a ter um relacionamento com Deus poderoso, como também a ter um relacionamento mútuo entre eles, se relacionarem bem. Porque veja só, o que adiantaria nós abrirmos a nossa boca, porque isso acontece muito. Nós abrimos a nossa boca e falamos assim: amo a Deus com todas as minhas forças, amo a Deus de forma plena, amo demais a Deus. Se nós não amássemos aos nossos irmãos, ou
se nós não nos amássemos totalmente, para assim juntos desbravarmos e fazermos um trabalho de excelência para Deus. Era exatamente isso a intenção do apóstolo quando escreveu a sua carta aos Efésios. Quando ele escreveu a carta, ele estava preocupado. Ele quis fortalecer o relacionamento do povo, dos líderes espirituais com Deus, e também fortalecê-los mutuamente. Ele quis dizer: vocês precisam entender qual o propósito de Deus para cada um de vocês. E às vezes nós ficamos tão perdidos em alguns pontos, ficamos tão perdidos em alguns momentos de nossa vida com Deus e nosso ministério. Às vezes nós perdemos o caminho, nós perdemos a ponta onde não sabemos, e acontecem tantas coisas na nossa vida, porque alguns de nós nos embaraçamos no meio da caminhada, e era uma coisa que Paulo tinha cuidado, era para a igreja não se embaraçar no meio da caminhada, era para a igreja não se perder no meio do caminho. Paulo tinha esse cuidado. Paulo desejou que os irmãos daquela igreja, Paulo quis que os irmãos daquela igreja soubessem de fato quem eles eram em Deus e o que eles deveriam fazer para que a igreja se fortalecesse a cada dia. É o nosso dever, é o que nós precisamos fazer. É o que a igreja precisa fazer cada dia. Em uma certa ocasião, na altura da escrita, já no capítulo de número 4, que foi aonde nós acabamos de ler, nós vamos encontrar Paulo falando de forma expressiva, falando de forma clara, e dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Paulo diz assim: olha pessoal, escute só. Eu estou preso. Olha só o que é que Paulo diz. Olha para mim, presta atenção. Olha o que é que Paulo diz. Olha pessoal, eu estou preso. Eu estou preso porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem disso. Paulo escrevendo. Porque quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele estava preso mesmo, encarcerado. E aí ele diz assim: olha, Paulo, eu estou preso porque sirvo a Jesus Cristo. Mas eu peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Ou seja, por favor, eu não estou perto de vocês, eu não estou junto com vocês, mas o desejo do meu coração é que vocês se mantenham unidos, firmes, acreditando no ministério um dos outros, para que a obra cresça e para que o corpo de Cristo se fortaleça cada vez mais. Aleluia. Esse é o meu desejo. Era Paulo falando. Presta atenção. A palavra do apóstolo não era desestimuladora. A palavra do apóstolo era forte. Era uma palavra que motivava. Era uma palavra que trazia motivação àqueles que ali estavam naquela igreja. A palavra do apóstolo era uma palavra que trazia às pessoas que lhe ouviam o desejo de ficarem mais firmes, mais fortes, mais encorajados, e que o corpo de Cristo, que é a igreja, se fortalecessem como um. Glória a Deus. Era essa a vontade do apóstolo. Era isso que ele estava dizendo. Ele disse: olha, eu vou pedir uma coisa a vocês ainda mais. Eu vou pedir uma coisa a vocês, presta atenção, olha para mim, porque eu quero que você entenda. O apóstolo disse assim: olha, eu quero pedir mais uma coisinha a vocês. Vocês
Deus em vós e ficarão firmes. Louvado seja Deus. Aleluia. Escute, preste atenção. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer para você. Aí ele diz mais: além de humildes, eu quero mais uma coisa. Eu quero que vocês sejam educados. Fala para o irmão que está ao seu lado: humildes e educados. Aí ele diz: mas eu quero dizer mais uma coisinha. Eu quero que vocês sejam pacientes. Fala para o seu irmão: humildes, educados e pacientes. Se nós, igreja de Deus, igreja do Senhor, se nós não tivermos em nós essas qualidades, fica difícil, fica complicado de sermos um motivador, um incentivador para que o corpo de Cristo se fortaleça. É por isso que tem muita gente perdida. Elas não têm simpatia, elas não têm educação, elas não têm paciência de esperar o tempo de Deus. Elas se precipitam rapidamente. Elas querem que as coisas aconteçam a seu tempo. Elas querem agir da sua forma. Elas querem fazer da sua maneira. E elas não são educadas. Quando elas veem que não está dando certo, elas começam a ser mal educadas. Quando elas dizem: ninguém me ajuda, ninguém anda comigo, ninguém repara para mim, ninguém me faz um elogio, elas estão sendo mal educadas com as pessoas que lhe ouvem e com as pessoas que fazem parte do mesmo ministério que ela, do mesmo campo e do seu mesmo grupo de pessoas, de amigos e de família. Escute, preste atenção. O apóstolo diz assim: quando ele diz seja humilde, ele está dizendo é uma virtude, humildade. Não são todos que têm. Porque na verdade humildade é uma virtude. Humildade vem, sabe? É uma coisa que faz uma diferença tão grande. As pessoas, elas percebem quando realmente há humildade, sabe? A pessoa se rende, a pessoa diz: olha gente, eu estou achando que a coisa não está muito bem para mim, eu estou achando que eu preciso de ajuda, você pode me ajudar, por favor, em nome de Jesus. Existem pessoas que elas não têm essa humildade, elas são orgulhosas ao extremo, elas preferem continuar morrendo do que pedir ajuda, e às vezes sendo mal educadas do que pedir ajuda, porque é diferente uma coisa da outra. Ser mal educada é uma coisa, pedir ajuda é outra coisa. Ser mal educada é quando você não agradece o que as pessoas fazem por você, é quando você trata as pessoas de forma agressiva, é quando você trata as pessoas de forma que entristece a alma delas. Agora a pessoa, quando ela é humilde, ela é diferente. É diferente uma coisa da outra. Quando elas pedem ajuda, é outra coisa. Quando elas têm humildade para pedir ajuda, para dizer eu preciso da sua ajuda, é isso que Paulo está dizendo. Seja humilde. Tem gente que confunde humildade, elas atribuem humildade à pobreza, elas atribuem a humildade a uma pessoa que não tem nada, elas atribuem humildade a uma pessoa que anda esfarrapada. Ela acha que ser humilde é morar debaixo da ponte. Tem gente que está equivocado quanto a isso. Humildade não é isso, queridos. Existe muita gente que não tem o que comer em casa, mas elas não são humildes, elas são orgulhosas ao extremo. Existem pessoas que elas comem carne, me perdoe o que eu vou dizer, e essa expressão, as pessoas falam muito, é um provérbio do mundo e dizem sempre a verdade. Elas comem carne e o quê? Não, elas comem ovo. Não é carne. Elas comem ovo e o quê? Existem pessoas que elas, infelizmente, é assim. E isso não pode acontecer no meio da igreja.
Era disso que Paulo estava dizendo. Sejam humildes. Pense antes de falar. Pense antes de fazer. Cuidado com o que fala, cuidado com o que diz. Tomem cuidado como procedem. Espere um pouco. Era isso que ele estava dizendo. Tem gente que tem tudo. Tem gente que tem casa bela, tem gente que tem riquezas, tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem luxo, tem gente que tem carro do ano, tem gente que tem tudo. E essas pessoas, elas não têm nada de humilde. Tem gente assim. Mas tem outras que têm tudo, mas que são humildes demais. Humildes demais. Então é de pessoas por pessoa, de pessoa a pessoa. Eu conheço muita gente que tem tudo e que é muito humilde, parece não ter nada. Eu conheço muita gente que tem tudo e que parece não ter nada. Não tem nada. É simples, humilde. Por onde passa, deixa a sua marca de humildade. Por onde passa, deixa, sabe? Toca o povo, toca as pessoas. Mas infelizmente tem outras pessoas que é insuportável. Que se você pudesse não estar perto nunca, você não estaria. E infelizmente essas pessoas, elas também estão na igreja. Não era para estar, porque eram para ser saradas, curadas. Mas infelizmente ainda são doentes. E o que Paulo está dizendo para você é que sejam humildes, sejam educados, sejam pacientes, suportem uns aos outros com amor. É difícil isso, né? É difícil isso, né? Bispa, como é que isso funciona? Como é que eu posso suportar uma pessoa dessas? Como é que eu posso suportar uma pessoa dessa? Uma pessoa que, meu Deus, eu não sei, eu não consigo nem olhar para a cara dessa pessoa. Eu não consigo, pastor, nem dar a paz do Senhor, bispo, eu não consigo nem dizer, como é isso? E vai, quando Jesus voltar, qual céu que você vai? Para o céu da boca da onça. Porque para os céus dos céus vai ser bem difícil. Então Jesus disse, suporte. A Bíblia tem uma passagem que diz que nós temos que suportar os fracos. E ser fraco é isso. Ser fraco é uma pessoa ser orgulhosa, arrogante, soberba, prepotente, acha que pode tudo, que sabe de tudo, que não precisa de ninguém, é autossuficiente. Para mim isso é fraqueza. Porque a Bíblia de todo tempo me ensina a ser humilde, a ser paciente, a suportar uns aos outros e a ser educado. Você está entendendo o que eu estou falando? Veja só, preste atenção. O apóstolo, ainda preocupado, ele continua escrevendo, dizendo, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês, façam de tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Faça de tudo para isso. Porque olha, queridos, há um só corpo, há um só Espírito e uma só esperança. Ou seja, é um só corpo, a igreja é uma em Deus, é um corpo só. O Espírito é um só, é o Espírito de Deus que habita na igreja. E a esperança do povo da igreja é única, a volta de Jesus para levar o seu povo para a glória. Então, por que tanto orgulho? Por que tanta soberba? Por que tanta indiferença? E para que tanta demagogia? Que ama, e na hora de manifestar o amor, ele não aparece. Cadê a igreja? Amar você não é estar dentro da sua casa 24 horas, nem pegar um telefone e ficar falando da vida alheia o dia todo. Não é. Amar ao irmão não é isso. Amar ao irmão é estar ao seu lado na hora de sua necessidade, na hora de sua precisão.
É mostrar que realmente você é igreja na hora da necessidade maior. Isso é igreja. Isso é igreja. Escute, preste atenção. Ele diz, olha, a esperança é uma. Aí eu concluo aqui dizendo que ele disse assim: há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão insatisfeitos? Por que vocês estão infelizes? Era isso que ele estava falando. O batismo é o mesmo, o Senhor é o mesmo, a fé é a mesma. Ou seja, a fé no Deus vivo. O batismo foi em Jesus. O que mais? O Senhor, porque vocês foram batizados, é o mesmo. E agora? Como vai ser? De que maneira vai funcionar? Por isso, seja humilde, seja educado, seja paciente. Porque não tem dois senhores. A igreja não tem. Esta igreja aqui não tem dois senhores. Essa igreja, a comunidade evangélica, a Arca da Aliança, acredita no só batismo. Não é porque a pessoa foi batizada apenas uma vez, não. Escute, preste atenção nisso. Tem gente que entende as coisas de forma equivocada. Ela não está dizendo que é porque tem gente que ignorantemente age assim. Mas o fulano já foi batizado em tal lugar e agora veio a bispa e está pregando heresia. Batizou o irmão de novo. A Bíblia diz que é o seu batismo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando o apóstolo Paulo disse o só batismo, ele está dizendo: olha, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apóstolo, o Senhor foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, você foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês foram batizados em um só batismo. Em um só batismo. É isso que ele está dizendo. Escute, preste atenção. Ele está dizendo: o Senhor é o mesmo e a fé é a mesma. Porque se você foi batizado em um só batismo, você foi batizado pela mesma fé. A sua fé foi em quem? Em Jesus Cristo. Você foi batizado em só batismo. A sua fé foi em quem, irmã? Em Jesus Cristo. E se eu perguntar para cada um de vocês, vocês vão dizer a mesma coisa. A minha fé é em Jesus Cristo. E eu fui batizado porque tenho fé no batismo de Jesus Cristo. E tem mais, ainda digo: o Senhor é o mesmo. Escute, preste atenção. Eu quero que você entenda. Aí ele diz assim mais, olha o que é que Paulo diz. Tem mais. Há um só Deus. Isso é forte o que Paulo fala aqui. É forte demais, olha só. Há um só, e há somente um Deus e Pai de todos vocês. Aí ele diz que é o Senhor de todos. Ei, qual é o seu? O meu é Jesus Cristo, e o seu? Pois então é o mesmo que o meu. Então qual é o Deus dessa igreja? Se você viver aqui, agora outro, pode ter certeza que não é por incentivo meu. É por você. O meu não, porque o meu é o Deus vivo, o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, o Deus da vida, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. É o Deus desta igreja e que está sentado nesse trono aqui. Esse trono aqui é dele, unicamente dele. Então ele é o Deus de todos desta igreja. Escute só, preste atenção. Ele é Pai de todos. Deus de glória. Se ele é Pai de todos, ele não faz acepção de pessoas. Se ele é Pai de todos, major, ele vai receber o Senhor, vai lhe acolher, vai lhe amar com o dom que ele colocou no Senhor. Porque ele sabe que o dom que ele colocou no Senhor é precioso para ele. E é dentro daquilo que o Senhor vai ser útil na casa do Pai. Aleluia. E assim são os demais. Entende isso? Você está entendendo? Então ninguém
ninguém aqui é menor do que ninguém. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Ninguém aqui tem um Deus maior do que o outro. Ninguém aqui foi batizado em nome de outra pessoa. Ninguém aqui foi batizado, usa a fé que tem em outro. Não. Todos é do mesmo Deus e para o mesmo Deus. Por isso se posicione dentro daquilo que Deus colocou para você. Se posicione. Tome posição. Em nome de Jesus. Foca na coisa certa. Tenha a direção de Deus. Se posicione em Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção. Eu vou concluir e vou chegar onde eu desejo e o Espírito Santo quer. Preste atenção. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Eu só estou interpretando. Estou dizendo, não estou acrescentando nada do que está aqui. Eu só estou fazendo, hoje eu só estou querendo que você que já leu a Bíblia 2 vezes e que se diz assim, Gaba, eu já li 3 vezes, eu já li 4 vezes, e acha que porque o outro irmão não tem a interpretação que você tem, o conhecimento que você tem, não consegue captar as coisas com mais facilidade como você acha que ele é imprestável, mas não é. Existem pessoas que começam a ler a Bíblia e ela conhece todos os capítulos da Bíblia, todos os livros, todos os versículos, sabe onde está tudo. Isso é ótimo, maravilhoso, é o dom que Deus deu a ele. Eu não sou obrigada a ser do meu jeito, mas eu tenho o meu dom que foi dado por Deus e que é tão precioso para Deus quanto o seu. Aleluia. E o seu é tão precioso para Deus quanto o meu. Seja educado com o seu irmão. Seja paciente com ele. E ame-o. E você que se sente menor, você que se acha tão pequeno, você que se acha tão inferior, e você chega a dizer assim, eu não sei que dom tenho, não sei o que vou fazer, estou na igreja, mas ainda não descobri o que vou fazer. Parece que tudo que eu faço não dá certo. Parece que tudo que eu faço não funciona. Parece que tudo que eu quero fazer não dá certo. Você está equivocado e o diabo está querendo colocar na sua mente que você não pode. Mas eu quero dizer para você essa noite que Deus tem um plano especial também para a sua vida. Deus tem dons e talentos para você. Deus já te deu. Basta apenas você despertar para isso. É só o que falta. Despertar para isso. Preste atenção. Escute, preste atenção. Age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós, olha só que tremendo. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Aí ele diz mais, para você não ficar triste e ficar animado, como diz as Escrituras. Quando ele subiu aos lugares mais altos, ele levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima, além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Esse é o Todo-Poderoso. Eu acho tão impressionante essa fala do apóstolo Paulo. Eu acho tão expressiva a forma como ele fala, quando ele diz, olha, ele subiu aos lugares mais altos. De fato, Jesus foi o único que veio de lá, subiu para lá. Quando ele saiu, ressuscitou, ele desceu às partes mais baixas, ele foi ao cativeiro, ele foi ao Hades, ele arrancou de lá os que estavam presos, que morreram antes de Cristo, aqueles que morreram crendo nos profetas e na lei de Moisés. Ele foi lá, ele arrancou e ele trouxe com ele e subiu aos céus. Ele que subiu, foi o mesmo que desceu e é o mesmo que vai voltar, é o mesmo que deu dons para a igreja, é o mesmo que te chamou, é o mesmo que te capacitou. É o mesmo, não é outro. E ele está aqui para te abençoar. Aí Paulo faz uma pergunta dentro do seu texto. Ele diz, o que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares
lugares mais baixos da terra, isto é, ao mundo dos mortos. Só ele teve esse poder. Foi lá, desceu, tomou a chave do campo, botou para fora, deixou ele na rua, vagando, não tem casa, não tem lugar, fica perturbando a vida de quem deixa. Porque ele só perturba aqueles que são fracos. Ele fica botando na sua cabeça: você não presta para nada. Naquela igreja ninguém te ama. Naquela igreja ninguém te vê. Naquela igreja ninguém reconhece seu talento. Naquela igreja você nunca vai para frente. Ali você não vai crescer. Quando a bispa nem te vê, nem te enxerga, nem te dá a paz do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: é mentira de Satanás, é mentira do inferno. Ele quer paralisar você, paralisar a tua fé. Porque tudo só acontece dentro do tempo e do propósito de Deus. Na hora certa, não preciso eu te ver. O próprio Deus vai te honrar na terra. Que essa pressa? Que pressa é essa? Para de ser bobo. Para de bobagem. Para com isso. O diabo está usando pessoas para te influenciar para coisa errada, para o mal que está caído de caiato. Presta atenção, não perca a sua bênção. Deus te chamou, Deus capacita, Deus levanta, e a seu tempo Ele honra. É Deus que faz isso. Não sou eu. Não sou eu. É Deus. O Espírito Santo essa semana me visitou de forma tremenda e falou comigo. Ele só falou assim ao meu coração: direciona a igreja. E Deus me revelou uma lista grande, enorme, de obreiros e pessoas dessa igreja que estão totalmente fora do foco. Sabe o que Deus disse para mim? Coloque esse obreiro no prumo, coloque essa aqui também. A palavra é essa, a direção é essa, porque estão fora do foco, porque estão fora da direção. Na tua frente é uma coisa, atrás é outra. O foco não é o teu, a direção não é a tua. Coloque no prumo e você vai ver, vão se manifestar contra ti quando tu colocar no prumo. Mas ponha, porque eu me responsabilizo pela obra. E eu não gosto de receber essas mensagens, mas eu recebo, porque sou pastora, preciso receber e preciso fazer conforme o Espírito Santo me orienta. Às vezes, alguns obreiros não direcionados por Deus ficam insatisfeitos, se revoltam, andam por aí, falam do pastor, falam o que quer, diz o que quer, o que pensa. Mas eu não estou me importando com isso. Eu estou me importando com a bênção de Deus sobre a igreja que deseja servir ao Senhor com alegria, com a igreja humilde, com a igreja educada e com a igreja paciente. Glória a Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Eu estou preocupada com a igreja humilde, com a igreja o quê? Educada, e com a igreja o quê? Paciente. Eu estou preocupada com essa igreja. Entende isso? Mas o Senhor está muito preocupado com o dom que Ele entregou na sua mão, com o talento que Ele lhe deu e que você mesmo está negligenciando e atribuindo o seu problema e culpando a igreja por isso. Eita, eita, tá difícil de dar glória, eu sei. Não tem problema não, não seja forçado a fazer isso. Só faça se desejar. Se não quiser, engole caladinho mesmo. Escute, preste atenção, mas eu vou falar. Vou terminar de entregar o recado de Deus. Olha o que Deus diz aqui. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima, além dos céus. Só ele tem poder para isso. Já tentaram de todo jeito. Já foram na lua, querem ir para lá da lua, mas para o céu só vai quando Jesus quiser. Não tem jeito. Para os céus dos céus, os céus do Senhor, o paraíso. Para lá só vai santo e convertido, ungido, lavado pelo sangue de Jesus. Para os céus dos céus, o paraíso, só vai aqueles que Jesus realmente lavou com o seu sangue, se posicionou aqui na terra, fez um trabalho para Deus, como Deus deseja. Aí sim esses vão morar nos céus. Glória a Deus. Só esses vão para lá. Pode tentar fazer o que quiser. Pode até ir aqui no céu das galáxias.
Pode até ir mais um pouquinho, mas para os céus do paraíso só vai salvo. Glória a Deus. Agora Jesus foi adiante. Ele foi para mais além. Ele foi para lá um pouquinho. A Bíblia diz que ele foi depois além dos céus. São 3 céus. Ele foi além dos céus. E diz a Bíblia mais que, aleluia, preste atenção nisso. Assim quem desceu é o mesmo que subiu acima além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. E foi Ele quem deu dons às pessoas. Foi Ele que escolheu alguns para serem apóstolos. Quem foi que escolheu alguns para serem apóstolos? Quem foi que escolheu? Eu pensei que você tinha dito que foi o apóstolo José ou a bispa Cleide. Quem foi que escolheu alguns para serem apóstolos? Eu entendo que nem todos serão apóstolos. Ele escolheu alguns para serem apóstolos. Foi ele quem escolheu. Alguns apóstolos nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Nós conhecemos os 12 apóstolos originais, conhecidos assim. E conhecemos também outros mais, como por exemplo o apóstolo Paulo. E nós temos tantos outros apóstolos nos dias de hoje que fazem um trabalho bonito e de excelência para Deus. Algumas pessoas chegam a dizer que no século 21 e na era de hoje não pode ter apóstolo, mas a Bíblia Sagrada, ela nunca disse que nós não poderíamos ter um apóstolo, ou um bispo, ou um pastor, ou um evangelista. Pelo contrário, a Bíblia é expressiva em dizer que ele deu dons a uns, a todos, foi ele quem deu. Uns ele chamou para apóstolo, outros ele escolheu para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para serem pastores e mestres da igreja. Se não pode ter apóstolo, então não pode ter bispo. Se não pode ter bispo, então não pode ter pastor. Se não pode ter pastor, então também não pode ter mestres, muito menos profeta. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, exerça o dom que Deus te deu. É apóstolo, seja apóstolo. É bispo, seja bispo. É pastor, seja pastor. É missionário, seja missionário. É profeta, não deixe de profetizar. É o dom que Deus te deu. É para a glória dele. É para o louvor de seu nome. Aleluia. Escute. A igreja do Senhor, ela precisa trabalhar com os mesmos dons que a igreja sempre teve. A igreja não pode de forma alguma deixar de buscar os dons do Senhor, muito menos deixar de exercer a função que Deus lhe deu. Em nome de Jesus, comece a pensar nisso. De repente você é uma pessoa que está com o talento enterrado, porque alguém chegou para você e disse: não, você é o quê? Cantor, levita, você tem nem voz. Aí o seu talento morreu, você pegou uma espada de terra e jogou em cima, porque alguém te matou. Você foi bobo, você deixou alguém te matar. Não deixe, não faça isso. Se Deus disse que você tem esse dom e você sente e tem um chamado, faça o que Deus mandou. Deus conta com você. Ele não deu dons para você enterrar. Não, Ele deu dons para você usar. Em nome de Jesus, busque hoje, se levante hoje, seja uma voz profética na terra. Deus conta com você. Ei, Deus te chamou para que você dê frutos, para que você vai ter muitos frutos, seja como for, exercendo o chamado de Deus, em que área for. Deus te chamou, Deus te escolheu. Então faça, meu amado, faça, minha irmã, em nome de Jesus. Não deixe entristecer tanto o coração de Deus, porque muitas vezes nós, por causa de uma palavra mal colocada, de uma palavra que alguém orgulhoso, alguém mal educado colocou, você se perdeu no meio da caminhada. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de você encontrar o caminho, se focar de novo na coisa certa, se posicionar e ser orientado por Deus. Vai adiante. Aleluia.
não pode é Deus confiar tanto em você, te dar tantas coisas preciosas, e você simplesmente, com a sua própria mão, joga fora. Porque para mim o mais precioso é realmente estar em Deus, é ter uma vida plena em Deus, é viver para Deus. Isso é o mais precioso. É mais precioso do que ter o carro do ano, do que fazer a viagem dos sonhos. É mais precioso do que ter a mansão do Lago Sul. É mais precioso do que todas essas coisas. O ministério, o chamado, servir a Deus, vale muito mais. E infelizmente, nós estamos vendo em um tempo onde as pessoas estão realmente perdendo a direção. E eu quero chamar a sua atenção. Volte-se para Deus, e o Senhor se voltará para você. Aleluia. O Senhor se voltará para você. E às vezes fica dando cabeçada e fica dizendo: as coisas não estão dando certo em casa, as coisas não estão dando certo na minha vida. No dia que você se voltar para Deus, você vai ver que as coisas vão mudar para você. As coisas serão diferentes para você, em nome de Jesus. Tem gente trocando a bênção por qualquer coisa, trocando a bênção por qualquer bobagem, trocando a bênção de Deus, a bênção espiritual, por um desejo da carne, se perdendo por palavras, se envolvendo, entrando em lugares que não é para você entrar. O seu pezinho está indo para lugares que você não pode ir. Os seus olhinhos estão desejando coisas que você não pode. Infelizmente, assim. Jesus vai voltar e qualquer hora vai te pegar no pulo. Qualquer hora vai te pegar de surpresa. E aí você vai entender o que eu estou falando hoje. Talvez seja tarde demais para entender. Por isso é melhor deixar que a ficha caia hoje. Melhor deixar que a ficha caia hoje. Senhor, mas eu preguei, eu falei, fiz tanta coisa no teu nome. Aparta para lá que eu não conheço você. Eu te dei o dom, te dei o talento. Vai para lá, não sei nem quem você é. Pois é, quem quer ouvir isso de Jesus? Ninguém. Eu não quero, jamais. Eu não quero. E para concluirmos essa mensagem, diz assim: então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento, de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras, por meio delas levam outras pessoas para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. Esse corpo que Paulo se refere é a igreja, cujo cabeça é Cristo. E todas as partes fiquem ligadas, ou seja, a igreja tem que estar junta, a igreja tem que estar no mesmo foco, na mesma direção. A igreja não pode estar focada em outra coisa. A igreja precisa se focar numa coisa só. Meu foco é Cristo. Meu foco é o crescimento da obra de Deus na terra. Eu quero me focar nisso. Eu vou estar junto. Vou fazer a igreja crescer. Não adianta, eu sou sua bispa. O apóstolo é o seu apóstolo. Se você não se focar naquilo que nós estamos focados, você vai entrar por caminhos perigosos e ainda depois vai vir cobrar de nós alguma coisa. E eu vou lhe dizer, estava no foco errado. Tem que focar junto. Tem que focar junto. A igreja levantou um propósito de jejum, estou junto. A igreja levantou um propósito de oração, estou junto. A igreja levantou um propósito de monte, estou junto. A igreja levantou um propósito de quê? Estou junto. A igreja fez o quê? Estou junto. A igreja estou junto. Você não pode se focar em outra coisa. Você tem que estar focado na mesma coisa. Caminhar junto. Porque senão a coisa não vai funcionar para a sua vida. E ao invés de dar certo, termina atrapalhando você e aqueles que estão tentando se focar. Em nome de Jesus. Comece a pensar nisso hoje. Tem gente que congrega comigo, mas tem a visão da Assembleia de Deus. Não tenho nada contra os meus irmãos assembleanos, mas eles têm o seu jeito, a sua maneira de trabalhar, e aqui é outra. Tem irmãos que trabalham comigo, estão focados lá na Igreja Universal do Reino de Deus. Ei, aqui não é Universal do Reino de Deus. Amo os meus irmãos e admiro o trabalho de Edir Macedo. Mas aqui é a Arca da Aliança, e o seu apóstolo é apóstolo José dos Santos. A sua bispa é Cleide Santos. Entendeu? Se foque nisso, em nome de Jesus, e seja abençoado. Para a glória de Deus. O foco tem que ser um. A direção é a mesma. Ei, escute, preste atenção, isso é sério.
Se você quiser ser abençoado, esteja na mesma direção. Tem gente aqui que infelizmente se foca e tanto em outras coisas que a gente percebe no falar, no andar, no olhar, no jeito de fazer, no jeito de ir, no jeito de vir. Escuta, presta atenção. Tem a sua personalidade. Você precisa ter a sua personalidade própria. E você precisa ter o foco certo. Em nome de Jesus. Na sua igreja, no seu ministério, na direção que Deus nos deu. Senão, você está no lugar errado.